Shalom, shalom, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao RicaCast, rompendo de forma intencional, completa e ajustada. É isso mesmo. Meus convidados é sempre alguém que rompeu em alguma área para te inspirar de forma intencional, completa. Teu corpo, tua alma, teu espírito, tua família, a chegar em um lugar onde você possa ser uma referência para abençoar a vida de outras pessoas por gerações. E claro, né? Meu convidado de hoje é alguém que inspira demais, gente. E olha, só quem entende o que passa na hora que você perde alguém vai dar valor ao que ele nasceu para fazer e trazer para um momento de dor alívio. E olha, eu tive algumas experiências com aquilo que ele nasceu para fazer e é claro que eu convidei ele para estar aqui comigo, porque eu espero que você também seja tão abençoado, inspirado como eu fui. Meu convidado de hoje é ele, Leandro Rigon! Prazer, amiga, muito prazer, uma energia sempre muito boa estar contigo e eu jamais recusaria um convite como esse. Ah, Leandro, poxa, muito obrigada. Viu? Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês. Que legal, Leandro, obrigada. Ele veio, da onde mesmo? Eu estou em Balneário Camboriú. Aquele lugar feio! Morando em Balneário Camboriú. A empresa está lá no Rio Grande do Sul. Uma semana por mês eu vou para lá. É mesmo. Mas consegui me desprender um pouquinho mais. Tá certo, Leandro. Obrigada de verdade. Eu estou muito grata. E eu tenho priorizado pessoas que me inspiram de alguma forma. E ter vivenciado de perto o que vocês fazem, a excelência do que vocês fazem e a importância de pensar na morte. Pois é. Leandro, vamos lá. Quem é o Leandro? Sabe que é uma pergunta peculiar porque dizem que você precisa falar quem você é sem falar o que você faz. Yes! Quem é o Leandro? Eu acredito que depois de muitas cabeçadas, né, muitas lições, eu acredito que sim, eu seja um mensageiro. Alguém que tem uma missão aqui para poder ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, a trazer clareza, tanto nessa esfera que você acabou de comentar, né, que tem a ver com a minha empresa, que é a parte da perda, quanto como empresários, como empreendedores. Então, muita coisa aconteceu na minha vida sem eu entender, até o ponto de eu começar a entender. Que lindo. Leandro é um mensageiro. Leandro é casado, pai, não é? Isso, com a Thaís. Uma esposa maravilhosa. Beijo, Thaís. A melhor que eu poderia encontrar. Me deu 2 filhos maravilhosos também, o Dom e o Mateu. Beijo, meninos. E aí, vai ficar só nesses ou vai fazer mais? Vai ficar nesses. Eu só tinha os meninos. Eu, não, já tá bom demais. Aí veio Isadora. Se Deus achar que tem que vir mais, que venha, mas é aquela coisa, né? Planejamento. A gente começou muito tarde. É mesmo, Leandro? A gente começou muito tarde. Eu fui pai com 36 anos. Uau! E aí, aquela história. O Dom é mais tranquilo, mas o Mateu ele veio com tanta energia que eu olho pra Thaís e falo, Thaís, 10 anos antes, a gente teria pique legal. Agora tá difícil. Tá meio idoso. Leandro, eu tive a alegria de poder estar no palco da sua empresa, palestrando. E, na ocasião, vocês se reuniram na Expo em Campinas, não foi? Isso. Fala da sua empresa, Leandro. O que você faz? O que eu faço nós ajudamos as pessoas no pior momento da vida delas a amenizar seu sofrimento, diminuir seu sofrimento, homenageando a história de vida, ressignificando a dor, o luto. E quando eu falo isso, muitas pessoas dizem, mas tem uma clínica? O que ele é psiquiatra? Não, a gente tem uma fábrica de urna mortuária, popular caixão. Mas a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos dedicamos no ecossistema da nossa empresa é para poder trazer para as pessoas aquele alívio, aquele entendimento, porque não existe um dia pior do que o dia que você perde alguém que você ama. Verdade. Então, o nosso slogan já fala isso, né? Que antigamente era Urnas Rigon, uma história construída por muitas mãos. Falava sobre tradição, sobre família, sobre empresa, mão de obra. E depois que a gente entendeu realmente o significado do que nós fazíamos, se tornou Urnas Rigon, vivemos para homenagear a história de vida. Uau. Então, tudo que a gente faz, ela está atrelado a ajudar
o nosso cliente, lógico, funerário, a ter resultado, mas principalmente o cliente dele a ter um resultado, uma recompensa emocional por passar por aquele momento que é tão difícil, e a gente fala muito que é inevitável, é um momento que é a coisa mais certa que vai acontecer e é a coisa que as pessoas mais evitam falar. Verdade. Então, por evitar falar de algo, logo não tem o conhecimento. E aí, quando acontece esse inevitável, a gente se pega sem conhecimento, e a psicologia explica que o luto faz com que o nível de raciocínio caia até 8%. Uau. Imagina, você tem um apagão. Então, eu não conheço sobre aquilo e ainda tenho esse apagão. E aí eu preciso tomar decisões, e são decisões importantes. Então, muitas vezes, nesse momento, as pessoas tomam decisões baseadas em crenças, que é, já fizemos em vida, agora não adianta mais, não tem mais o que ser feito, ou morreu já era. E ao contrário, existe muito o que ser feito, porque vamos falar sobre a Isa. Tá? Sim. A Isa tem uma história. Verdade. Estava conhecendo seus filhos há pouco, filhos lindos. Tô ali uma nos família bastidores. construída, você tem um legado já construído, você tem uma relevância, um nome, você mudou a vida de muitas pessoas que eu sei. E aí no momento final não se fala nada sobre isso. Já pensou? Vamos aqui somente nos reunir para chorar e enterrar esse corpo, mas ninguém fala sobre o que essa pessoa fez na sua presença aqui na Terra, né? E então é muito sobre isso que a gente acredita, e aí vem de novo a psicologia explicando que quando você traz esse nível de consciência para todos que estão lá, você traz uma ressignificação, você traz aconchego, você traz conforto, e você traz também uma inspiração. Tem uma frase que eu uso, que é da Madre Teresa de Calcutá, que eu adaptei para o segmento funerário, né? Sim. Que a frase é para os funerários, né? Você, funerário, não tem o direito de permitir que as pessoas saiam iguais ou piores do que chegaram a um evento funerário. Tem que sair se sentindo melhor. Uau. Então tem que fazer com que as pessoas percebam que, cara, o que vão falar sobre mim quando chegar a minha vez? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Uau. Eu preciso construir algo que realmente dignifique, honre minha família e faça com que essas pessoas também se inspirem, né? Porque afinal a gente está ali chorando por alguém, mas por que estamos chorando? Por causa da história. Verdade. Leandro, você sabe que assim, a frase da sua empresa é perfeita, né? Homenagear as histórias de vida. E tem uma passagem bíblica muito interessante no livro do Gênesis, que a morte de uma babá causou uma grande lição por gerações. Ela era aquela que foi contratada para cuidar de uma Rebeca, que era uma criança, e ela foi ficando na família, né? Aí a Rebeca casou com Isaac, a história é famosa, né? Filha do Abraão, que é famoso para qualquer tipo de religião. E na hora que o filho do Abraão foi casar com a Rebeca, a Débora, que foi uma babá, disse: eu vou com você, vou cuidar de você. Aí a Débora, que era ama de leite, babá, agora vai acompanhar a Rebeca para a casa dela. E a Rebeca fica grávida de gêmeos. E a babá, que agora era babá da Rebeca, agora é babá dos filhos da Rebeca. Muito tradicional em algumas famílias, né? E no dia que ela morreu, na lápide do sepulcro dela, colocaram uma frase. E a frase é a Lombacute, que o significado é lugar de pranto, lugar de choro. Então, quem passa no cemitério, que vê aquela plaquinha, diz: ué, quem está sepultado aqui? Né? Quem olha na lápide que é Lombacute, lugar de pranto, estão pranteando quem? Que pessoa famosa merece uma lápide dedicada, né? Ela era uma babá. E era alguém que a família fez questão de homenagear em vida, porque ela foi muito honrada, e na hora da morte deixar evidente, está doendo a partida dela, mas a gente não vai deixar de honrar esse momento com essa placa dizendo: vamos chorar, vamos sentir falta. Então, assim, não importa o nível de relevância que a pessoa teve no mundo. Então, assim, na Bíblia tem duas Déboras. Ela, que é a babá, e a juíza. A juíza era super famosa em Israel, né? Resolvia a vida de muita gente. Só que a ênfase para a hora do sepultamento é da babá. Isso é para dizer o quê? Não importa se você fez muito ou se você fez pouco. O momento do seu funeral tem que ser honrado.
Então, o que você faz, Leandro, é de extrema relevância, de importância. Eu digo isso porque eu perdi meu pai no mês de fevereiro. E olha, gente, que curioso. O Leandro me convidou para estar lá com eles na palestra. Reuniu quantas pessoas? 1.300 empresários do ramo funerário do Brasil inteiro. Foi incrível, impecável, assim, super organizado. Foi uma experiência para mim, muito incrível, porque, gente, era urnas para todos os lados, né? O popular caixão, feito com tanta excelência para que a pessoa que você amou, né, entre naquele lugar com todo nível de honra. E, por incrível que pareça, o Leandro me convidou. Antes da palestra, eu perdi meu pai. Agora, olha que coisa. A primeira vez, Leandro, que eu fui para Recife, que eu mexi nos documentos do meu pai, eu encontrei plano funerário sendo pago. Ó, vou falar da Isa ignorante, tá? Da Isa, como a maioria dos brasileiros. Ah, tá me agorando, né? Que essa é a fala, Deus me livre. Ué, a única certeza que a gente tem é que essa hora vai chegar. Quando eu peguei o documento, pai, serviço funerário? Que palhaçada é essa aqui? Aí ele, minha filha, bem assim, com a maior tranquilidade, eu quero dar o menos de trabalho possível quando chegar a minha hora. Aí eu dei uma respiradinha assim, ele disse assim, e no plano dele, era incluso cabelo e barba todo mês, porque é para morrer bonito, sabe? Meu pai pensava nisso. Só que meu primeiro impacto foi horrível, porque eu falei, não faz isso. Depois, conversando com ele, eu disse, é verdade. Quanto menos impacto esse momento tiver, imagina, um apagão de quantos por cento? 8%? 8%. E olha, eu estava lá sozinha. Eu tenho mais 3 irmãos e eu era a única filha a estar ali cuidando de tudo. Que alívio. Mas isso é nível de consciência, Isa. Esse é o maior tabu que a gente enfrenta. Tabu. As pessoas não falarem sobre isso. Por quê? Tá bom, eu entro no carro, coloco o cinto. Estou puxando acidente? Não. Eu faço um seguro do carro. É para ser roubado? Não. É porque são coisas que podem acontecer. E se eu tenho um nível de consciência a ponto de poder proteger daquilo ou poder preparar para aquilo, de algo que vai acontecer, a gente busca por quê? Por segurança, a todo momento. Verdade. Então, é uma forma... E claro, planos funerários, além de tudo, gente, não se chama mais nem plano funerário, né? Como é que chama? Hoje tem várias denominações, mas uma das principais é você ser associado, você faz parte... Associado. Né? Porque você tem desconto em farmácia, desconto em clínica, convalescência, cabeleireiro, tal e tal e tal. E, se você precisar, você tem também a questão do plano funerário. Sim. Então, uma série de benefícios... Em vida. Em vida, exatamente, para cuidar de você. Da qualidade de vida. Uhum. E eu vou te falar, na hora que eu precisei do serviço, que foi nesse dia, foi essencial. Uhum. Foi porque... eu estava com a cabeça turbulenta. Eu tinha passado uma semana no hospital com meu pai. Uhum. Uma semana não, já tinha 5 dias. Uhum. E, de repente, ele parte. Então, assim, todo esse trabalho foi essencial para mim. E uma coisa muito importante foi que, na hora que eu fui sepultar meu pai, eu vivi essa história de Gênesis a respeito da babá. Porque eu fui escrever na lápide o nome dele. E que é interessante, porque na sua empresa tem uma urna onde as pessoas podem escrever homenagem. Me fala uma coisa, de onde veio essa ideia de transformar esse momento desse jeito? Isa, na verdade, as nossas urnas, né, as principais urnas, a gente chama de urnas de homenagem. Somente a Urnas Rigon tem no mundo urnas de homenagem, porque ela tem um nome, ela tem uma inspiração que é o porquê do nome, e ela tem um conceito, que é para que tipo de história de vida foi feito para homenagear. Então, independente da história que a pessoa tenha vivido, tem uma urna que se conecta com ela. Então, deixa de ser uma caixa de madeira para enterrar alguém, para ser um produto para homenagear a história de vida. A gente fala muito que não é colocar uma pessoa na urna, é colocar a urna na história da pessoa. Uau! Então, a gente vira todo o jogo dessa forma que a pessoa entende. E essa urna ela tem vários itens de homenagem. Um deles é você poder escrever mensagens na urna. Ela tem uma caixinha de porta-joia com as chavetas, que são os parafusos, os pingentes, né, para fazer o fechamento, onde tem um rito que cada filho ou familiar pode pegar aquela chaveta no momento final e ali falar as palavras de agradecimento ou gratidão, o que quiser falar sobre
a pessoa ou para a pessoa, né, homenageada, e como forma de honraria fazer o fechamento. Ela tem uma chaveta que você fecha a urna uma vez apenas, se coloca o pino, quebra, leva o pingente para casa, para você poder ter como lembrança. Ela tem uma espuma de colchão no fundo da urna, tem cetim, o suede aveludado na forração. É lindo. Enfim, são vários itens que se tem no produto para você poder expressar sentimentos no momento da homenagem. Isso é muito perfeito. Eu digo isso porque honrar meu pai até o último, até a despedida, né? Porque até que eu leve ele ao cemitério, foi o momento da despedida, de eu encerrar. Literalmente. E encerrar da melhor maneira. Encerrar com honra. E para você que está assistindo a gente, que diz, Isa do céu, eu nunca pensei em morrer. Está na hora de pensar. Porque, olha, tem uns salmos, que acho que é o 90, que ele diz assim, que os homens, por seu vigor, chegam até os 80. Estimativa de vida, né? Outros vão para 90, 100. Eu tenho longevidade na minha família, né? Então, a minha tia-avó morreu com 101. Olha só. Mas a verdade é que todos nós já nascemos com esse prazo de validade. Então, não falar da morte é como brincar num cômodo sem móveis para se esconder. Não tem para onde se esconder. Então, por que não transformar esses últimos minutos em algo assim? Eu vi que tem TV para passar as imagens das pessoas. Tem muita coisa hoje que são feitos rituais de homenagem, né? Tem orquestra que toca em cerimônias de homenagem. Os Estados Unidos, por exemplo, eles trazem um comediante para brincar com os trejeitos do falecido. Porque é aquela coisa, Isa, as pessoas inevitavelmente vão chorar num evento como esse. Mas por que não chorar sorrindo? Verdade. Por que não chorar com histórias de como a pessoa era e por que ela vai fazer falta e por que realmente estamos aqui chorando? Enfim, você vê que é um momento que a gente tornou macabro, mas ele é natural. Verdade. E ele é bíblico. Verdade. E é um momento que né, a vida e a morte, tudo isso faz parte do plano de Deus. Verdade. E a gente não quer falar sobre isso como se fosse coisa do outro, né? E tem tudo a ver com a gente, tá? Nem porque assim, né? Claro que eu quero viver intensamente. Eu quero viver até meu último suspiro. Então, qual é a garantia que eu tenho? É de que agora eu estou aqui. Amanhã não tenho nenhuma garantia. Então, é importante pensar nisso, pensar no desfecho. E o que você falou da história da babá é fantástico, porque a gente fala de legado. Yes. Contar a história é legado. E as pessoas pensam que legado é ser um grande empresário, é ter muito dinheiro, é fazer coisas exorbitantes. Cara, o teu legado é o que você veio para fazer aqui, fazer bem feito, como uma babá que numa família deixou um legado. Se eu puder ser o melhor pai possível para meus filhos e no final eu olhar para trás e dizer, cara, eu não deixei grandes fortunas para eles, mas eu fiz com que eles transformassem o legado deles em algo importante, para mim tá tudo certo. É isso. Eu poder encaminhar, sabe? Porque eu sempre quis ser pai. E para mim isso é muito forte, sabe? Família para mim é algo... Inclusive eu falo na minha palestra, né, que quando você tem os seus porquês, é muito forte. Quando você tem os seus porquês. Mas quando você tem os seus porquês... Uau! Isso é fenomenal. E você se torna imparável. É isso, é por quem. Então entenda que por detrás de uma empresa que pensa nos últimos instantes da vida de alguém, da história de alguém, tem um pai que tem o para quem. Então, quando a gente pensa nos últimos instantes com aquela pessoa que a gente amou, é por quem essa pessoa foi pra gente, quem ela representa. E você falando de legado, eu tenho um trocadilho sobre legado, que legado não é herança. Herança são coisas. Herança. Eu tenho 3 filhos e eu penso na herança que tem que deixar para eles. Mas legado é o que você deixa dentro. É como você marcou essa pessoa por dentro. Uau. E isso é impagável. Tem uma outra história de outro funeral na Bíblia, que é de uma mulher chamada Dorcas. E é interessante, está em Atos, capítulo 9. No velório dela, tinha pessoas chorando. E nos tempos bíblicos chamavam carpideiras, né? Sim. Que é as pessoas que eram contratadas. Olha que loucura, né, Leandro? Aham. Contratadas para ficar lá.
chorando, lamentando a pessoa. Só que no velório da Dorcas não tinha ninguém contratado. As pessoas que estavam chorando ali estavam chorando por quem ela era. Uhum. Então, significava muito. Então, não precisava ninguém fingir. Uhum. Era uma homenagem real para a história de vida dela. Olha isso. A história bíblica embasando tudo que a sua empresa faz. E é fenomenal, porque assim, as pessoas estavam chorando e mostrando o que ela fez. Uhum. Então, além do que ela fez, que é o que passa na tela, né? Eu já fui em um funeral de uma ex-ovelhinha nossa e eu fiquei impactada. O formato, porque foi na época da pandemia, então não podia ter muita gente, mas tinha um violino tocando Como é Grande o Meu Amor. E o pessoal tocando no violino, um violinista, a TV do lado da urna, passando as fotos dela com a gente. Isso é lindo. Isso é lindo. O que a gente fez junto. Que legal. Então, assim, eu lembro que eu cheguei e fiquei, uai, eu nunca tinha visto aquilo, né? Ainda mais na pandemia, que a gente sepultou tanta gente querida. Mas ver as imagens. Então, assim, é o que ela fez, é quem é quem ela representou pra gente. Poxa. E ao final de tudo é isso. E eu não sei se você está evitando falar sobre isso, mas eu sei que a forma como você foi atendida lá, né, não foi das melhores. E a nossa causa também é sobre isso. É poder ajudar a qualificar o segmento funerário. Então, a gente atua muito no ecossistema da educação. Olhei. Hoje, o que a Rigon faz hoje? Então, nós temos os produtos de homenagem, eles têm vídeos, eles têm uma ficha conceitual para você poder falar para a pessoa da importância do que está se vivendo, do que está se fazendo e conectar, né, com o produto. Hoje, a Rigon ela tem um conceito que chama Conceito Rigon. Nós temos uma equipe de arquitetos para fazer as lojas dos nossos clientes. Uau. Com neuroarquitetura para a pessoa em estado emocional abalado. É mesmo? Porque imagina você chegar numa funerária, o que te vem na cabeça? Quais são os ambientes que você vai encontrar? Se você falar com a maioria das pessoas, vão falar que é algo macabro, que é algo frio. Imagina um monte de caixão, vai ser o Frankenstein de dentro de um deles. Verdade. Então, são as piores percepções possíveis. E ali, a gente trabalha os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, durante o atendimento funerário. Você chega, parece uma recepção de um hotel, tem madeira, tem pedras, tem natureza, os ambientes, cada um pensado para proporcionar um tipo de experiência para o cliente. Então, tudo para ajudar a amenizar o sofrimento. Então, neuroarquitetura. Depois, nós temos os treinamentos que a gente faz. A gente vai lá e treina a equipe de atendimento dos nossos clientes a como entender de pessoa de luto, né, em luto, para poder entregar a melhor solução para eles. Que não é aquela disputa, eu quero te vender, você não quer me comprar. Não, é nós dois contra o problema. Qual que é o problema? Quais serão as homenagens ou de que forma a gente vai honrar a história de vida do seu pai? Então, é sobre isso. Mas a gente fazia treinamentos, percebia que nas primeiras semanas dava muito certo e depois ia perdendo isso. Lógico, como em qualquer curso, qualquer palestra você vai. Então, escrevemos um livro, que é o livro História de Vida Desimporta, que eu estou te devendo ele. Uau! Você me pediu já. Esqueci de novo. Verdade. Que é um manual prático de como você gerar encantamento e excelência no atendimento funerário. Hoje ele é o livro mais vendido do Brasil no segmento. Uau. O pessoal usa como uma bíblia debaixo do braço. Manual mesmo. Exatamente. Mas havia muitas pessoas que não tinham o hábito de ler. Então a gente fez o curso de alta performance no atendimento funerário, que é hoje uma faculdade no segmento funerário. Que perfeito. Hoje nós fazemos o maior evento congresso da América Latina, que é o Rigon Experience, que você participou. Sim. E temos o Mastermind, que também teve o primeiro esse ano, e o ano que vem vai ter novamente. Já tem data? Já. Quando é? Na verdade, assim, vai ter a abertura agora em março, Uau. que é em Balneário Camboriú. A gente vai fazer experiências, trazer experiências para o nosso cliente, para como ele proporcionar experiências para o cliente final. Perfeito. Para as pessoas. Depois 10 mentorias online e depois mais 2 dias no hotel que a gente fica imerso para trabalhar encantamento, cuidados, experiência, tudo para ajudar a amenizar o sofrimento. Ou seja, a Rigon trabalha em torno do alívio. Um dos piores momentos da história de qualquer um. E para evidenciar ainda mais, Isa, a nossa intenção, nós lançamos a primeira plataforma de acolhimento ao luto 100% gratuita do Brasil. É mesmo, Leandro? Chamada Estou Aqui. Então, nós juntamente com o Instituto Revoar, que é uma empresa lá do Ceará, que trabalha essa parte de luto, né? A gente fez uma parceria
onde nós oferecemos para o nosso cliente funerário de forma gratuita. O nosso cliente funerário oferece para as famílias que perdem um ente querido de forma gratuita um 0800, que no momento final, né, chega para a família e fala: olha, eu sei que agora você tem amigos, parentes dando suporte, mas por tudo que nós já conhecemos sobre o que você vai passar, vai ter momento que vai ter tristeza, solidão, você vai se sentir sozinha, e a psicologia explica que nada melhor do que desabafar, poder conversar nesse momento. Então você pode ligar nesse 0800, que vai ter uma pessoa que ela vai atender te falando: estou aqui para te ouvir, porque me importo com você. Por isso o nome é Estou Aqui. Perfeito. E olha, eu vou te falar uma coisa, só quem precisa ajudar alguém, porque assim, cada um tem um tempo de luto. Sim. Meu pai partiu em fevereiro desse ano, de 2024. E nós estamos agora encerrando, né? E eu vou te falar, Leandro, hoje eu estou bem, mas quantas vezes eu tive altos e baixos, e eu tive uma rede de apoio muito incrível, a começar pelos meus filhos, pelos meus amigos, meus pastores. Então, eu tive uma rede de apoio, mas teve dias que foi pesado, eu precisei da terapeuta, né? Eu tenho o privilégio de ter uma terapeuta, na maioria das vezes disponível para me atender, mas isso não é para a grande maioria, não é sempre assim. E, poxa, chega uma certa altura da vida que a gente precisa abrir o coração e contar para alguém, porque eu conheço pessoas que estão num luto interminável, Sim. sabe? Sepultou há 3, 4, 5, elas não conseguem seguir a vida. Então, eu quero aproveitar e falar para você, estou aqui, está disponível e isso é fenomenal, parabéns, de verdade. É um amparo, é uma rede de apoio. Você não precisa encerrar a sua história no luto. Tem como dar um outro final para isso. E veja que você, tendo toda uma rede de amparo, você conta que sofreu muito. Muito. Porque o luto é uma luta. Uau, Ele é uma luta contra os nossos sentimentos, contra a ressignificação, contra a falta de entendimento, até espiritual, muitas vezes. Verdade. E também contra o egoísmo. Olha só. Porque eu estou sofrendo porque eu não aceito não viver mais com aquela pessoa. Eita, verdade. Se ela encontrou o caminho, se ela encontrou a luz, se ela está bem, isso é menos relevante do que a dor que eu sinto por não ter ela. O egoísmo. Então é um certo egoísmo também, o luto. Verdade. E aí você começa a observar que a forma, né, como se trabalha essas questões hoje, não tem alguém que fale sobre isso. As pessoas não estão preparadas para viver isso. E aí, quando vivem, elas somente sofrem, somente sentem. Então, se é uma luta e eu tenho armas para entrar nessa luta, eu tenho uma boa possibilidade de vencer. Verdade. Agora, eu estou numa luta desarmado, estou numa luta sozinho, estou numa luta que eu não sei nem quem está me atacando. Como faz? É isso. E o Estou Aqui abrevia, né? Essa jornada do luto que tem que ser vivido, tem que ser sentido, né? É legítimo. Agora, você fez uma observação sobre minha experiência com o serviço funerário. Sim. E eu vou falar que aconteceu o quê? Eu nunca tinha entrado no necrotério. Foi a primeira vez. E, poxa, para reconhecer o meu pai. Mas a humanidade do atendente do serviço lá, dentro do hospital, foi uma das coisas que mais me impressionou. Foi visível, Leandro, que ele foi treinado. Não apenas para viabilizar uma questão administrativa. Isso. Tanto que ele falou para mim assim, olha, você quer reconhecer o corpo quando o serviço da funerária chegar? Para você não ter que fazer isso agora e fazer depois e sofrer 2 vezes? Aí eu... Assim, apesar da dor que eu estava sentindo, eu enxerguei a humanidade nele. E que diferença fez? Porque assim, ele está lidando com isso o tempo inteiro. Sim. Ele está dentro de um hospital. Sim. Então, assim, toda hora tem alguém para atender. E ele teve essa preocupação. E eu decidi esperar. Quando o carro da funerária chegou para buscar, né, o corpo do meu pai, eu fiz o reconhecimento e o impacto. Primeiro, é o meu pai. E segundo, eu nunca tinha vivido aquilo. Então, eu estava em choque. Em choque mesmo. Então, eu estava chorando muito. E os funcionários, com o capô do carro aberto, já preparados para pegar o corpo, me dando uma ficha para eu preencher depressa. E eu chorando, em choque, me acalmando. E ele, com pressa, mandando eu anotar. Como se fosse um pacote. Não deixou eu nem chorar direito. Meu grande alívio foi ter meus amigos perto de mim, que pegaram a ficha e começaram a preencher enquanto eu me acalmava.
Então, assim, eu realmente tenho que ressaltar que a humanidade do serviço prestado é extremamente essencial. Como eu precisava ter aquele momento para sentir, para chorar. Mas o abençoado do funcionário não quis saber. Já jogou para mim, eu tive que escrever rápido. Eu não, né? A pessoa que estava comigo, e aí tinha informações que eu tinha que dar. Então, eu estou chorando, bebendo água, me acalmando e dando informação. Então, esse treinamento, de fato, é o que faz a sua empresa tão relevante. Sem dúvida. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? Um que a gente fala sobre processo de filtragem. Você imagina esse copo de água, né? Aqui como ele está, com água, uma água límpida, uma água potável, posso beber ela, está tudo certo. E se eu colocar um punhadinho de terra dentro dela? Ficou turva? Sujou, né? Como é que eu faço para limpar essa água sem virar o copo? A analogia que eu quero trazer é, esse copo somos nós, essa parte, né, límpida da água é nosso sentimento, e de repente o punhadinho de terra é o luto. É uma notícia triste. Mas eu não tenho como virar a pessoa, né, tirar o luto da pessoa virando a pessoa. Como é que eu faço para filtrar essa água sem virar essa água? É colocar mais água limpa. Uau. Mais água limpa, num processo natural de filtragem, ela vai transbordando e a sujeira vai saindo até ela ficar totalmente limpa. Então, o que a gente fala? O tanto que você entregar de cuidado, de carinho, de boas experiências, fazer a pessoa sentir-se importante, fazer a pessoa sentir-se acolhida, tudo isso não vai deixar ela feliz, mas vai diminuir o sofrimento. É isso. Então, eu falo que existe ainda um conflito de informações quanto ao processo do funeral. Porque o funeral ele é um evento com a pessoa falecida, mas ele é para as pessoas vivas. É isso. Entende? Porque é lógico que você precisa saber preparar, deixar o seu João, né, todo nas melhores condições possíveis para que seja feito esse evento de despedida. Mas o que está sendo feito para as pessoas que estão ali esperando, sofrendo, doendo, entende? Então a nossa, porque antes, né, ter funerária era saber preparar um corpo, era justamente isso. Chega como se fosse um pacote, peguei, agora vou preparar, entregar e pronto. Vão lá, choram, que é esse o processo. Não é esse o processo. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É isso. E aí você me perguntou antes da onde que a gente tem essa motivação de fazer isso. Eu já me perguntei isso várias vezes, sabe? É mesmo? Porque você imagina o seguinte, o maior desejo do ser humano é sentir-se importante. Yes. A gente tem o desejo de sentir-se importante. E sentir-se importante para ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. É fundamental para você ser feliz, você se sentir útil, importante em algo. E a alegria, ela é uma potência de vitalidade. O momento que você sente alegria, você sente aquela potência de você querer viver, de você querer estar presente, né, naquele mundo, valer a pena a vida. E quando você faz algo para alguém, essa potência de alegria, ela acontece de uma forma muito natural. É como você presentear alguém, é como você cuidar de alguém, é a mãe que acorda de madrugada para cuidar do filho. Até um casal, o sexo, né? Verdade. Você poder ver que a outra pessoa está se satisfazendo, está feliz. Verdade. Isso traz para a gente prazer também. Satisfação. Verdade. E aí você percebe que se para mim uma potência de alegria, que é o que me deixa vivo, que é o que me faz querer viver e ser alegre, é cuidar do outro. Sim. E aí você pega na parte divina, né? Na parte cristã, que é você cuidar, né, ser pelo outro, você veja como tudo fecha. Conecta, no propósito. Verdade. É isso mesmo. Leandro, você sabe que você falando sobre essa conexão, né, de sentir alegria de poder doar, de poder fazer, de deixar, enfim. Quando, na trajetória de Jesus, o mais famoso do mundo, embora tem pessoas que ainda não o conheçam, sabe que o que você faz é trazer alívio. E olha que interessante. Na via dolorosa, até a crucificação, Jesus contou com alguém, que foi um Simão. Esse é o nome. Ele surgiu e ele foi empurrado
pelos romanos para ajudar Jesus com a cruz. A dor da morte, a forma com que Jesus foi morto, tudo isso não podia ser evitado. Mas o trajeto para isso foi aliviado através da vida de alguém. Sim. Que colocou o ombro ali, pegou a cruz de Jesus, carregou um bocado, deixou Jesus tomar um fôlego para seguir até o caminho final. E quando ele foi morto, o José de Arimateia, um homem muito rico, tinha na casa dele um lugar para sepultamento. E ele emprestou para Jesus. Não só emprestou, né? Porque Jesus só ficou lá 3 dias. Então, o José, a forma dele homenagear o amigo dele, a pessoa que ensinou ele princípios, foi dar esse lugar para sepultamento. Então, foi o José de Arimateia que deu o sepultamento, né, o espaço para Jesus ser sepultado. E aí, no lugar do sepultamento, Jesus morreu na sexta. No domingo, foi uma Maria homenagear, levando um frasquinho de perfume para jogar no corpo. Então, para você que está assistindo, por milênios isso é valorizado. E a Rigon vem trazendo luz, para isso não cair no esquecimento. Poxa, se a pessoa mais famosa no mundo, por gerações, que é Jesus, o mais conhecido no mundo, foi homenageado por uma Maria com perfume, com um potinho lá na porta. Tá certo que ela levou o perfume e ele disse, você está procurando quem? Mas a intencionalidade. Mas a intenção da Maria é levar um frasco de perfume para homenagear o grande amor da vida dela, que também é meu grande amor, que é Cristo, sabe? E o que Maria fez foi o que vocês fizeram, o que vocês fazem. E olha que importante que você falou, Isa, me veio um insight aqui. Se Simão não tivesse ali viabilizando, ajudado, talvez Jesus não teria chegado até o local da crucificação. Olha só. Ele deu uma sobrevida para Jesus, um fôlego. Então, quantas pessoas talvez estão precisando de um fôlego, de uma sobrevida, às vezes numa palavra, às vezes num sorriso, numa ajuda, às vezes e é algo tão simples, né? E aí volta para o que a gente estava falando. Se a minha potência de vitalidade vem em ajudar as pessoas, e aí eu percebo assim muito na rua, sabe? Ninguém olha para a cara de ninguém. Verdade. O cara que atende um cliente, poxa, é o cara que é o motivo de tudo para você ter a sua empresa. O cara atende como se estivesse fazendo um favor para a pessoa. E não Entendeu? Então isso para mim é algo que perde totalmente o sentido do porquê a gente tem os resultados, porque, de novo, aquilo que a gente estava falando ali atrás, se eu cuido de alguém, se eu faço algo que marca a vida da pessoa ou o momento da pessoa, instantaneamente e inconscientemente você tem ali uma troca de gratidão daquela pessoa. Ela fica com uma dívida de gratidão contigo. E levando agora para o âmbito empresarial, o que a gente faz, tudo isso que a gente faz, é somente para vender nossos produtos. Olha só. A gente não tem resultados financeiros em cima de todo esse ecossistema que a gente monta. A gente faz e vende nossos produtos, mas a gente entende que estamos fazendo todo o melhor para poder cuidar e ajudar as pessoas e, consequentemente, ela vai nos recompensar também financeiramente. É isso. Eu falo também porque também não é só isso, né? É troca, né, Leandro? Não é só o financeiro. Verdade. E, inclusive, assim, quando eu saliento essa questão do alívio, que é o que vocês fazem, porque não tem como evitar a dor, né? Que foi o trabalho do Simão. Foi colocar o ombro ali e dizer, me dá um pouquinho, deixa eu carregar essa cruz com você, deixa eu ser esse alívio com você. E eu vou dizer para você como uma pessoa enlutada, né? Que passou por isso, que viveu essa experiência recente e que valorizo, de fato, tudo aquilo que vocês fazem. E eu quero aqui te parabenizar por essa visão extraordinária. Eu espero que isso, de fato, faça com que outras pessoas, primeiro, tenham consciência, né, de que esse momento vai chegar. Amém. Que não precisa ser tão terrível e tão macabro como as pessoas desenharam por gerações. E você está aqui para provar isso. De que é possível, sim, ter uma história, como é o slogan da empresa, né, uma homenagem à história de vida. Eu, se pudesse, né, já definir algumas coisas sobre esse momento. Pudesse não, eu já tenho deixado. Eu deixo claro, eu sou doadora de órgãos, eu quero homenagem, sim. Eu tenho um livro que é Trauma, Tragédia e Triunfo. É um livro muito antigo, eu nem sei quando ele foi escrito. Eu ganhei esse livro há uns 18 anos atrás. E é um livro de histórias de homenagem
a uma mulher americana chamada Daisy Osborne. Leandro, no sepultamento dela, tem várias pessoas falando de tudo que ela fez por elas enquanto estava viva. Então, o marido dela, o T.L. Osborne, fez esse livro. E esse livro é homenagem. Então, tem fotos da Daisy abençoando a vida das pessoas, porque ela era uma pastora americana que andou o mundo. E tem a foto das pessoas, um antes e depois da Daisy. Eu sou apaixonado por histórias. Eu me interessei nesse livro. E, olha, eu acho que você deve conseguir encontrar por aí em algum canto, mas ele é muito antigo. E ele é fenomenal. Por quê? Trauma, Tragédia e Triunfo, que é esse livro. Então, assim, tem diversas histórias de uma mulher que era leprosa, e a Daisy entrou na vida dela, fez uma oração, e essa mulher foi curada da lepra. E tem fotos de diversas muletas, porque ela viveu uma trajetória de milagres. Só que ela também foi essa mulher humana, de olhar no olho. Então, tem a história de uma mulher que, quando acontecia as palestras da Daisy, ela ficava escondida, ouvindo atrás de uma árvore. E a Daisy, quando saiu, passou de carro, viu ela escondida e foi até ela. Então, assim, o legado que está nesse livro e as homenagens e as palavras das pessoas. Então, o que o TL fez? Pegou todas as homenagens do funeral e transformou no livro. Fenomenal. E olha que interessante essa cronologia que foi colocado, né? Como é drama, trauma, tragédia e triunfo. E você percebe que a maioria das pessoas que têm sucesso, que são relevantes, passaram por essa cronologia. Verdade. Por isso que me instigou tanto, né? Porque tem muito a ver também com essa parte, porque eu acredito que a gente está aqui para levar a alma. Verdade. Então, se a gente está aqui para levar a alma tem a ver com consciência. Verdade. E, infelizmente, né, nós seres humanos aprendemos muito mais com erros nossos do que com os outros. A gente repete erros milenares que a gente sabe, mas repete para sentir a dor, né? E eu confesso, Isa, eu tive momentos assim que não tenho orgulho de falar sobre isso, mas eu cheguei a duvidar de Deus. Foi mesmo, Leandro? Foi. Porque aconteciam muitas coisas que eu, dentro da minha vitimização, entendia que acontecia para mim, mas depois eu entendi que acontecia somente comigo. Eu não era o alecrim dourado, que tudo tinha que acontecer para mim. E eu não entendia o porquê aquilo acontecia. Então, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de clareza, e tive mentores para isso, que são fundamentais, mentorias são fundamentais para você conseguir elevar sua consciência, que eu entendi que eu estava sendo forjado. Uau. Que tudo aquilo estava acontecendo para que eu pudesse viver uma outra versão e aí cumprir meu propósito e tudo mais. Você já deve ter ouvido a história, né? Talvez essa analogia. Isa, você já viu algum filhote de borboleta? Não. Não existe. É casulo. É a lagarta. Meu Deus. E a gente não entende isso. E você sabia que se eu for lá no casulo da lagarta e abrir para aquela borboleta sair, ela vai sair já formadinha com as asinhas, mas ela nunca vai voar? Porque a força que ela faz com as asas para romper aquele casulo é a musculação que ela precisa para poder voar. Fenomenal. E mais, por que não é com várias borboletas num casulo só? É uma. É para você entender quem você está se transformando. É único. Porque se a gente tiver com mais gente, a gente vai ficar reclamando do sofrimento com a outra pessoa e não tá ouvindo o que Deus está falando com a gente. É um processo. É um processo, exatamente o processo. Então eu senti o processo, e quando eu falei no início que eu me considero um mensageiro, porque eu ouvi isso de Deus. Que lindo! Que a minha função eu era uma pessoa totalmente introvertida. É mesmo? Eu não me comunicava muito bem. E, de repente, lá na adolescência, a gente teve uma banda, que foi um momento que eu fui para um palco, que daí deu um pouquinho, né? E aí tudo foi acontecendo. Nunca me imaginei um palestrante. Que tal? Na escola, Isa, eu era sempre o top 3 dos alunos. De baixo para cima. Boa! Eu reprovei 2 vezes, eu não queria saber de nada.
Eu era um zero esquerdo como aluno, né? Um terror na escola, e de repente me torno um escritor. Caramba. De repente me torno um professor. De repente Então, assim, aquele Leandro precisava passar por um processo violento para entender qual seria a minha versão ideal para que Deus precisasse de mim. E essa é a sua mensagem. E essa é a minha mensagem. Para você que está aí dizendo, mas para que eu nasci mesmo? A sua história é a sua mensagem. A sua história é a sua mensagem. E mais um detalhe, teve uma pessoa do público de uma palestra que veio me fazer uma pergunta com 18 anos de idade. Ele me disse, cara, eu não sei o que eu quero ser. Eu tô apavorado porque acabei agora, né? Não sei que faculdade fazer, eu não sei o que quero ser. Cara, eu descobri com 30 anos de idade. Olha só, importante falar Não isso. se coloca nessa pressão. Viva experiências, procure aprender coisas o máximo que você puder. Que eu queria ser, na minha cabeça, eu seria um músico lá atrás. Mas eu fui colocado num palco como um músico para, num palco, transmitir minha mensagem. Foi treinado. Não tinha nada a ver com ser um músico, mas o palco tinha a ver com um outro propósito. Caramba, o treinamento. O treinamento. Gente, que inspirador. Leandro, nós estamos quase chegando no fim. Ai, foi Passou tão rápido, bom, né? Muito. Foi tão fluido. Aproveitem. Deixa eu te perguntar, o que é riqueza para o Leandro? Que curioso você me perguntar isso hoje, porque ontem, eu estava falando com meu filho, o Dom, justamente... Nossa, o Dom tem uma clareza fantástica. Quantos anos ele tem? Ele tem 7 anos, mas ele é um mini adulto. Igual a minha de 8. E aí ele me falou, pai, o Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo. Eu queria ser ele, esse cara deve ser muito, muito feliz. Imagina, ele é o mais rico do mundo, pai. E eu falei, filho, você trocaria de vida com o Elon Musk? Ele disse, eu trocaria. Então, você não ia ter o pai e a mãe lá, você não ia ter teu irmão, teus avós, enfim. Você ia ter a vida do Elon Musk. Aí ele pensa, não, pai, eu não trocaria. Uou. Então você é mais rico que ele, cara. Você é mais rico. Se você não trocaria de vida com ele, porque eu sei que ele tem dificuldades com a família dele. Ele não consegue ser um pai presente. Uau. Ele trabalha demais a ponto de morar dentro de uma das empresas. Então, a gente tem que parar de confundir dinheiro com riqueza. Porque riqueza, se você pensar que riqueza é o que você não abre mão, do que você não abre mão? Isso é riqueza. Por isso que eu falo dos meus porquês, né? Caraca. Os meus porquês é a minha família, sabe? Nada vai substituir. É isso. Está definido, com riqueza de detalhes, o que é riqueza. Tem gente que consegue comprar um bom colchão, mas não consegue dormir. Tem casa, mas não tem lar. Exatamente. É genitor, mas não consegue ser pai de verdade. E eu falei isso para ele, filho, tem gente que tem, clichê, né? Que é tão rico, que só tem dinheiro. É tudo que possui. Que perfeito. E Leandro. aí ele me olhou assim... Acabou. Sabe? Ele entendeu na hora. Ele não vai esquecer mais nunca. Ele pode herdar o que for. Eu queria deixar uma última mensagem, Isa, Por favor. Você falou do luto e muitas pessoas vivem isso, é absurdo. Não somente o luto de morte, mas luto de uma separação, de uma perda relevante. Eu vi uma analogia que fez muito sentido, sabe? Tinha uma bolinha preta dentro de um pote de vidro, né? E o que todo mundo imagina é que o luto, sendo essa bolinha preta, ela vai diminuindo dentro desse pote de vidro. E, na verdade, o que acontece é o pote de vidro que vai aumentando. Essa bolinha ela não muda de tamanho. Você vai sofrer, vai doer, vai ser sempre a mesma dor. Só que se você está maior do que essa dor, você tem espaço para ocupações de alegria, de felicidade, de ressignificação, embora aquela bolinha esteja ali. Então é importante a gente entender que eu sinto luto ainda porque sinto dor. Vai sentir. Eu não sou um psicólogo, não sou especialista nisso, mas a gente busca muito sobre isso, sabe? Então você que passa por isso, que está passando por isso, que está sentindo isso, é natural. Não quer dizer que a sua vida acabou.
O que você precisa agora, nesse momento, é aumentar seu pote. E aumentar seu pote é buscar nível de consciência, é buscar Deus, é Jesus, é pessoas que te fazem bem, é encher o teu copo com água limpa, né? Com coisas que realmente te fazem bem, para que você possa, apesar de tudo, viver uma vida feliz. E atravessar isso da melhor maneira, né? E eu estou aqui. Eu estou aqui também. É uma porta aberta para você. Sabe, Leandro, nessas suas considerações, eu me lembrei de uma mulher. Ela era muito rica, ela era muito bem casada, tinha 2 filhos. E ela decidiu mudar de país. O marido dela, na verdade, decidiu mudar de país porque a crise financeira veio. E eles mudaram para um outro país. E quando chegou lá, o marido morreu. Então ela ficou viúva, mas ainda tinha os filhos, homens. E só que assim, morrem os 2 filhos. O que você vai dizer para essa mulher? Deus sabe o que faz? Não. E sabe o que ela diz? Quando você falou que chegou a duvidar de Deus, eu acredito que todo ser humano passa por esse momento, sabe? De Deus, cadê o Senhor no meio dessa dor? Mas, se o Senhor existe, por que eu estou passando por isso? E essa mulher, ela disse assim, olha, a mão de Deus está contra mim. Era como ela sentia. Deus está contra mim. Eu já enfrentei uma crise no meu país, tive que abandonar tudo lá. Agora, perco o marido, perco meus filhos, Deus está contra mim. E ela foi tomada de uma amargura muito grande. Só que mesmo no meio da amargura, ela tinha uma nora. E a nora se chamava Ruth. E a Ruth decidiu amar ela, com toda aquela amargura. Alguém compara a amargura como cheiro de ovo podre. Caramba. E é fato. É muito difícil você lidar com uma pessoa amargurada em luto. Porque, assim, tudo que você diz, às vezes parece que não vai entrar. Vai ter um lado negativo. Ainda mais, assim, uma mãe, esposa, 2 filhos. Então, assim, não tem o que você diga. Só que não foi o que a Ruth disse. Ruth foi presença. Ela estava perto. Ela estava ali dizendo, né? Eu estou aqui. Entendeu? E o que a Ruth foi essencial. Por quê? Depois de 10 anos que a Noemi foi morar nesse país, porque o filho dela, o Malom, conheceu a Ruth, casou, né? Então ficou viúva também com a sua sogra. Aí recebeu uma notícia. A notícia é que no país dela a crise tinha ido embora. Aí ela disse, então eu vou voltar. E quando a Noemi decidiu voltar para Belém, e disse, eu vou embora, porque agora eu vou voltar para o meu povo, vou morrer lá na minha terra, quero ir embora. Sim. A Ruth disse, eu vou com a senhora. E não, você vai abandonar tudo aqui, eu vou. E aí a Ruth foi junto, chegou pegando o restante das colheitas, que era o que tinha para pobre, para estrangeiro, para viúva, e o dono da terra chegou. Viu ela trabalhando, gostou dela, no fim casou com ela, e aí a Ruth engravidou. Então, assim, quando a Ruth engravidou, o capítulo 4 desse livro de Ruth, que está na Bíblia, tem uma Noemi com esse Obed, que era um garoto, no colo, e olha o que ela diz. Ele veio para me restaurar. Então, ele veio para expandir meu pote. Quando eu achei que estava tudo perdido, ele veio para me devolver a alegria de viver. Essa é a fala da Noemi. O que veio para o colo dela, aquilo que ela decidiu abraçar e cuidar, que era o Obed, era o que vinha para expandir. Então, que fique bem claro para você que está atravessando um luto. De repente, Isa, não perdi tanta gente assim. Mas quem eu perdi, dói. Pensa nesse Obed, pensa nessa expansão do pote de gente que pode vir para a sua vida para te ajudar a passar por isso e expandir. É claro que jamais um neto de Noemi, no caso, não ia substituir a perda dos filhos e do marido. Ia continuar ali. Mas a forma com que tudo terminou, que a Ruth veio para a vida dela, então permita-se ser cuidado. Porque tem gente que também se entra no casulo e não quer. Não quer ajuda, não quer ninguém perto. Isolamento. É legítimo esse dia do isolamento. Quero ficar aqui quietinha, eu quero chorar. É legítimo. Mas escolhe um dia para isso acabar. Eu vou chorar, mas eu vou me levantar daqui. Eu vou aceitar. Eu vou ligar. Qual é o 0800? Eu estou aqui. Como é que eu posso encarar isso? Toda essa nossa conversa é para deixar claro para você que o momento da dor chega na vida de todo mundo. E que existem formas de você passar por isso, superar isso e terminar. Leandro. E para completar isso que você está falando, Isa, que foi sensacional essa analogia que você fez, não é para a gente romantizar o sofrimento. Yes. Mas toda a dificuldade, ela traz um ensinamento. Yes.
Talvez Ruth não estava amando os filhos ou dando atenção como vai dar para o neto, porque não entendia a dor da perda. Não entendia o quanto aquela pessoa realmente era importante, né? E a gente tem isso na nossa vida. E a gente fala sobre isso. A gente perde alguém que a gente ama, a gente fica... nossa, o mundo cai. Só que mesmo passando por isso, a gente não percebe as outras pessoas que a gente ama, que estão ao redor, que a gente continua não honrando. Meu Deus, é verdade. A gente continua não falando que ama. A gente continua não orando pela vida delas. A gente continua não fazendo com que ela entenda o quanto eu amo ela. Tem alguém vivo ali, né, gente? Exato. A gente perdeu uma pessoa que a gente ama e a gente está dessa forma. E as outras? Verdade. A gente vai esperar a morte dela chegar para sentir realmente ou dizer o quanto ama? É isso. Espero que você tenha entendido tudo. Volta esse vídeo. Assiste tudo de novo. E deixa eu fazer uma observação antes das considerações finais. Você conhece alguém em luto? Está atravessando esse momento? Chama essa pessoa para assistir. Assiste junto com ela. É claro, né, nós estamos falando do sucesso que é a Rigon, o sucesso que é Leandro, né, a pessoa por detrás dessa empresa que pensa por nós nesses momentos, mas também estamos falando da sua humanidade, daquilo que todo mundo precisa aprender um pouquinho, ouvir, guardar, assimilar, e eu espero que a gente tenha contribuído para esse momento da vida de vocês. Bem. Leandro, faz as considerações finais. Isa, somente gratidão essa oportunidade de estar conversando contigo sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e tão pouco falado, e a gente sabe que pelo menos 1,7 vezes na vida de uma pessoa ela vai ter que ir até uma funerária. Isso é estatística. Então, para que você possa realmente ter o mínimo de conhecimento do que fazer para que aquele momento que é tão difícil, né, que é tão doloroso, que ele possa ser mais facilitado, vamos usar esse termo, né? Sim. Alegre não vai ser, mas que de alguma forma eu possa ter um mínimo de entendimento para tomar decisões que vão impactar pro resto da minha vida. É isso. Porque isso tem a ver também com autoconfiança. Se naquele momento eu tomo uma decisão errada, o meu inconsciente fala que eu não sou bom de tomar decisões em momentos de pressão. Isso tem a ver com o meu trabalho também, tem a ver com a minha família. Veja o quanto uma decisão como essa impacta em vários âmbitos da vida de uma pessoa. Vai reverberando. Vai reverberando. Então, para que a gente possa ter o conhecimento mínimo para tomar as melhores decisões, para aí sim olhar para trás e dizer eu fiz o meu melhor. Perfeito. Gente, então sigam o Leandro nas redes sociais, o perfil está aqui para vocês conhecerem um pouco melhor. Isa, pensei, olha, vou tomar algumas decisões a partir de agora. Então sigam o Leandro, acompanhem lá. E olha, Leandro, muito obrigada. Grande honra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua Amém. casa, Você toda a prosperidade, toda sorte de bênçãos. Gente, se inscrevam aqui no canal, deixa o sininho ativado para quando o novo episódio estiver, você possa ser tão abençoado como eu estou sendo aqui. Leandro, toda sorte de bênçãos sobre você. Para todos nós. Amém. Tchau, gente.